Olá a todos e a todas. Antes de adentrar no conteúdo da nossa disciplina, gostaria de apresentar uma reflexão sobre o campo temático que no mundo acadêmico anglo-saxão é chamado Development Research, pesquisa ou estudos de desenvolvimento no português. O objetivo dessa introdução é mostrar que os estudos de desenvolvimento têm umas características específicas que os distinguem de outras disciplinas das ciências sociais. Também quero sensibilizar vocês para o caráter polissêmico do conceito de desenvolvimento. E, por último, gostaria de provocar em cada uma de vocês uma reflexão sobre o seu conceito de desenvolvimento e incentivar cada uma de observar como esse seu conceito se transforma durante a nossa disciplina. Quais são as especificidades da pesquisa ou da disciplina que trata de desenvolvimento? Sem esgotar o assunto, quero enumerar 4 características que eu julgo singular, a saber, ela parte de um problema e tem no seu entendimento a obrigação de contribuir para a solução desse problema. Segundo, ela requer uma reflexão normativa. Como qualquer atividade das ciências sociais, ela não pode recorrer a verdades absolutas. Terceiro ponto. Ela tem uma relação ambivalente com o poder. Vou ilustrar isso com 2 exemplos. Primeiro, questões de desenvolvimento sempre remetem ao fator poder, seja ele considerado causa do problema ou ele é visto como pré-condição para solucionar o problema. Outro exemplo. A atuação dentro de um campo acadêmico engajada com a solução de problemas sociais faz com que a tentação de aceitar cargos políticos com a intenção de colocar em prática as suas propostas é muito alta. Último ponto. Ela enfrenta questionamentos dentro da própria disciplina. Em seguir, vamos aprofundar cada um desses pontos. O primeiro ponto, a orientação em problemas, remete diretamente a outros desafios. É necessário identificar um problema, elaborar uma explicação para esse problema e, em conformidade com essa análise, apresentar sugestões para solucionar o problema. Definir um problema social não é algo simples. Não há critérios objetivos nem únicos. O mundo social não é estável. O objeto das ciências sociais está sempre em mudança. A própria atuação do pesquisador modifica o seu objeto de estudos. Não há objetividade na escolha. Por isso, em cada seleção, se apresenta também um posicionamento normativo. Pobreza individual, desigualdade social, desigualdade de gênero e exclusão social são alguns dos problemas que compõem o universo dos estudos de desenvolvimento. O próprio ato de identificar um problema e buscar uma solução não é consensual. Por exemplo, cientistas e movimentos sociais que defendem o antidesenvolvimentismo, eles identificam na política de desenvolvimento uma atitude que representa uma ofensa à liberdade de autodeterminação. Eles advogam pelo direito de não desenvolvimento. Da mesma forma como é ilusório de partir de um consenso sobre o problema base que define a disciplina, é inglória a tarefa de buscar uma lógica única nos discursos que indicam os motivos dos problemas e apresentam propostas de sua solução.
No decorrer dos seus 75 anos de existência, a discussão sobre o desenvolvimento testemunhou o surgimento e o esquecimento de inúmeros discursos que se apresentam com o objetivo de mostrar os problemas do desenvolvimento e de traçar caminhos para a sua superação. A título de exemplo, mencionarei alguns de forma sucinta. No decorrer da disciplina, haverá tempo suficiente para um aprofundamento. As teorias de modernização surgem após a Segunda Guerra Mundial, dentro da disputa por hegemonia entre os Estados Unidos e a União Soviética. Elas partem do princípio que o desenvolvimento se processa de forma linear e que os países subdesenvolvidos podem alcançar os países desenvolvidos através de uma imitação dos caminhos feitos por eles. Vamos falar do segundo discurso, o desenvolvimento através do planejamento centralizado do Estado. Ele se apresenta como uma alternativa às teorias de modernização. Durante a Guerra Fria, os países sob liderança da União Soviética buscaram o seu desenvolvimento dentro de um projeto alternativo ao capitalismo. Nele, o Estado Central, como dono dos meios de produção, exerce um papel fundamental na organização do processo econômico, visando o desenvolvimento das forças produtivas dentro de diretrizes estabelecidas politicamente. As teorias de dependência nascem de uma crítica às teorias de modernização. No seu entendimento, a falta de desenvolvimento não é resultado da escassez de capital, mas o subdesenvolvimento é funcional para o desenvolvimento dos países avançados. A teoria desloca o foco analítico da esfera do Estado-nação para a esfera das relações comerciais internacionais. O modelo neoliberal ganha força a partir dos anos de 1980, com o avanço do ideário do neoliberalismo na política pública. Isso se reflete também na interpretação do desenvolvimento e dos meios para alcançá-lo. Um pensamento que vê na atuação do mercado a origem de um processo de desenvolvimento bem-sucedido e que, por outro lado, atribui à atuação do Estado a principal responsabilidade pela falta de desenvolvimento, ganha popularidade. Teorias com enfoque em aspectos culturais como condicionantes para o desenvolvimento salientam a necessidade de considerar fatores não econômicos para explicar e superar a falta de desenvolvimento. Dentro desse conjunto encontram-se, por exemplo, teorias que defendem o uso de tecnologias adaptadas, ou teorias que enfatizam a importância do capital social. Nas ciências econômicas, o neoinstitucionalismo e o conceito de path dependency são tentativas distintas de incorporar aspectos não econômicos. O desenvolvimento sustentável, que entra em cena nos anos de 1990, se difere das outras teorias até então formuladas pelo fato que o caminho para o desenvolvimento não passa pela expansão da base produtiva, mas pela sua redução e, consequentemente, também pela diminuição do consumo individual. Nessa abordagem, o
problema de desenvolvimento não fica restrito aos países subdesenvolvidos. A falta de sustentabilidade diz respeito também aos países industrializados do norte. O desenvolvimento sustentável atualiza a questão normativa na abordagem desenvolvimentista, já que ele requer consenso social em relação aos critérios de suficiência e de sustentabilidade. O discurso do antropoceno compartilha com o desenvolvimento sustentável a ampliação do olhar para além dos países em desenvolvimento. No entanto, coloca no centro de sua atenção os problemas globais, tais como as mudanças climáticas. As teorias sobre o desenvolvimento não refletem somente as mudanças e as novidades que aparecem nas disciplinas mais, tais como ciência econômica, geografia, sociologia e antropologia. Elas absorvem também influência do mundo não acadêmico. O fato que, a partir dos anos de 1950, a política de cooperação internacional ganha destaque estratégico dentro da política externa dos principais países do mundo, cria dentro da administração pública uma demanda para mão de obra treinada para atuar na cooperação internacional e, ao mesmo tempo, exige da academia uma tradução dos seus achados em recomendações para políticas públicas de desenvolvimento. A institucionalização da cooperação internacional, o bilateral, forma uma community dentro dos operadores da política, seja aqueles em missões em países em desenvolvimento ou aqueles atuando na administração nacional e internacional de fomento ao desenvolvimento, como, por exemplo, o Banco Mundial ou as grandes organizações de cooperação internacional mantidas pela Igreja. Essa community baseia o seu discurso não somente na sua formação acadêmica, mas também na sua convivência profissional com o problema. Essa expertise organizada dentro das organizações da cooperação internacional começa a partir dos anos de 1970 influenciar as análises sobre os motivos do subdesenvolvimento e apresentar propostas para a atuação no esforço de superar esses problemas. Muitas vezes, confiança na atuação do mercado. De forma geral, isso desloca o foco de uma análise estrutural, ainda predominante na teoria da dependência, para uma análise que enfatiza esforços para aumentar a eficiência da ajuda técnica ou financeira. Dessa maneira, microanálises dos sujeitos excluídos das peneiras do capitalismo substituem as análises estruturais. As análises focadas nos autores atribuem a pobreza e a desigualdade ao indivíduo e, consequentemente, as recomendações que geram são soluções individuais, por exemplo, focando no aumento do capital humano. Podemos afirmar que o pensamento neoliberal se apresenta nos estudos sobre o desenvolvimento através de uma mudança no foco da interpretação. As microanálises de atores substituem a macroanálise de estruturas de dominação e poder. O desejo de acabar com a pobreza sem ameaçar fontes e formas de riqueza existentes
requer uma política de desenvolvimento com recomendações de políticas baseadas na ideia de win-win. Em outras palavras, recomendações formuladas, pensadas na sua receptividade no mundo político, substituem a reflexão teórica. Isso leva a uma restrição e autocensura intelectual. Ou, no outro extremo, há uma crítica cuja característica é a diversidade e a falta de clareza, mostrando assim suas limitações. O desejo de acabar com a pobreza sem ameaçar fontes e formas de riqueza existentes requer uma política de desenvolvimento com recomendações de políticas baseadas na ideia de win-win. Em outras palavras, recomendações formuladas, pensadas na sua receptividade no mundo político, substituem a reflexão teórica. Isso leva a uma restrição e autocensura intelectual. Ou, no outro extremo, há uma crítica cuja característica é a diversidade e a falta de clareza, mostrando assim suas limitações. Espero que essa pequena introdução trouxe para vocês uma noção da complexidade que uma disciplina que visa abordar os fundamentos teóricos do desenvolvimento precisa enfrentar. Ficou patente que a característica própria do mundo social e a diversidade que existe nas disciplinas que alimentam as discussões sobre o desenvolvimento se refletem em uma abordagem multidisciplinar que carece ainda de uma única metateoria amplamente aceita. O quadro ainda fica mais complexa se for levado em consideração que o discurso não é somente baseado em argumentos científicos. Ele é entranhado por posições normativas, nem sempre declaradas de forma aberta. E ele é fortemente vinculado ao mundo da política. Por último, quero convidar cada uma de vocês a refletir um pouco sobre o seu conceito de desenvolvimento. Qual é o problema que, na sua concepção, deve fundar uma teoria e uma política de desenvolvimento? Muito obrigado, agradeço a atenção de vocês.